PT e o PSOL anunciaram hoje que seus deputados e senadores não vão comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. O PT, que vai ter a maior bancada na Câmara, afirmou que é um ato de resistência. O PSOL declarou que não vê razão para comemorar. No primeiro dia da visita ao Brasil, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com o presidente eleito Jair Bolsonaro no Rio. Netanyahu disse que o Brasil é a terra da promessa. O primeiro-ministro de Israel chegou ao Rio no fim da manhã com um esquema rigoroso de segurança. Benjamin Netanyahu se reuniu com o presidente eleito Jair Bolsonaro no Forte de Copacabana. Essa é a primeira vez que um primeiro-ministro israelense visita o Brasil. Benjamin Netanyahu deve ficar 5 dias no país. O encontro de hoje com Jair Bolsonaro não foi apenas uma cortesia do convidado para a posse do presidente eleito. Eles trataram de assuntos de interesses dos dois países. Isso que nós começamos, ou melhor, continuamos no dia de hoje com a presença do chefe maior daquele estado, brevemente se fará presente em forma de benefício para todos nós aqui no Brasil. Então, Benjamin Netanyahu, é uma satisfação, orgulho termos aqui entre nós. Netanyahu começou o pronunciamento em português. Meu amigo, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E seguiu em inglês. Disse que Jair é um nome comum hebraico e soa familiar em Israel. Agradeceu pela recepção e falou que a aliança entre os dois países pode levar a grandes realizações. Afirmou ainda que Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. E concluiu dizendo: essa cooperação pode dar aos dois países muitas coisas boas na economia, segurança, agricultura, indústria e todas as áreas da atividade humana. Jair Bolsonaro aceitou o convite para uma visita a Israel. Hoje, Israel responde por menos de 1% do comércio exterior do Brasil. Israel exporta mais do que compra. Sobre a viagem, o jornal israelense mais antigo, o Haaretz, destacou: Netanyahu vai ao Brasil ajudar Bolsonaro na luta contra o crime e espera, em troca, a mudança da embaixada. Jair Bolsonaro já havia declarado que deve transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão de Bolsonaro provocou reação de países árabes, que estão entre os principais destinos de produtos brasileiros. Para este analista de relações internacionais, a mudança pode gerar problemas para o país. O ponto mais grave para o Brasil seriam retaliações comerciais dos países árabes, né? Porque é um comércio muito grande, em particular para o agronegócio. Uma boa parte das exportações de carne brasileira vão para os países árabes. Então, mudar a capital, mudar a embaixada, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, tornaria o Brasil muito vulnerável para essas retaliações comerciais. No fim da tarde, Bolsonaro e Netanyahu participaram de mais um evento numa sinagoga em Copacabana. Como todos devem fazer em sinal de respeito numa sinagoga, o presidente eleito do Brasil usou o tradicional quipá judeu. Disse que Israel é um exemplo para o Brasil e as relações vão além da parceria. Nós seremos mais do que bons parceiros, nós seremos irmãos. O primeiro-ministro israelense reagiu, dizendo que esse é um momento histórico muito emocionante. זה מעמד מרגש כי זה באמת מעמד היסטורי.